Hum, Vamos ver. Por enquanto ninguém. Por enquanto é nós. Tá suando aqui. Opa. Olá. Boa noite. Boa noite, Meire. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Nossa live. Você está nos ouvindo? Dá pra ouvir a gente legal? Oi, Nath. Nath? Nath Farias. Nath. Seja bem-vinda. Tá dando pra ouvir bem? Legal. Bom. Obrigado por avisar. Vamos esperar o pessoal ir entrando ali. Oi, Helena, Rose. Bem-vindos. Ai, que bom que dá pra ouvir. Boa noite a todos que Oi, Danilo. Danilo. Boa noite, Danilo. Bem-vindo. Olha! Conhecemos essa. Conhecemos. Oi, mamacita. Nossa mãe querida. O sol vai entrando. Nós estamos aguardando só um pouquinho. Já vamos começar. Boa noite, Danilo. Tô quente aqui nessa cidade de Curitiba. Mas de já queremos agradecer a vocês que estão aí. Sim. Queremos agradecer as pessoas que vão ver depois também. Muito obrigada. Obrigado a todos. Mylon, meu grande amigo do nosso grupo, Homens do Reino lá. Boa noite, Mylon. Como é que você tá, meu amigo? Eu vou aqui aproveitar e avisar aqui as pessoas. Estamos só aguardando o pessoal um pouquinho. Mais um minutinho só. Benção, benção. Tá errado. Ali tá errado. Deixa eu colocar aqui. Olá para quem tá entrando. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Só avisando aqui as pessoas. Beleza. Pronto, sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, Patrício, meu amigo do grupo também. Satisfação, Jéssica.
Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Luciano. Estamos Boa aqui noite, só pessoal. avisando aqui as pessoas. Acho que foi, mano. Sim. Vamos começar? Vamos lá. Tô quente. É. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. É uma grande alegria essa oportunidade que Deus nos deu de estar aqui e compartilhar um pouco da nossa história com vocês. É uma satisfação muito grande, uma graça de Deus. E o objetivo da nossa live hoje, né, vai além, né, do que só contar a nossa história. Né, a gente está aqui, né, com uma direção de Deus na nossa vida, né, e o propósito é alcançar, servir de bênção, né, uma vez, para for falar aqui no coração de vocês, tocar de alguma forma, né, porque assim, os testemunhos, né, da nossa vida, né, essas pessoas. Então esse é o nosso propósito aqui, né, que de alguma forma, né, amor? Sim, é isso. Por isso que nós estamos aqui. Nós queremos encorajar vocês a acreditarem nos sonhos de Deus. Assim como Deus escreveu a nossa história, Deus está escrevendo a sua história. E é tão bom poder parar e ouvir aquilo que Deus faz na vida das pessoas, não é verdade? E você olhar para a sua própria história e ver aquilo que Deus pode fazer através de você. É claro que cada um tem uma história diferente, vai ter uma biografia diferente, porque o nosso Deus ele é muito criativo. Mas sempre que você tem a oportunidade de ouvir o testemunho das pessoas, você vê como Deus é infinito em suas maneiras de agir. Assim também Ele fará na sua vida. Você aí que também está nesse momento, às vezes de espera, seja no sentido de relacionamento, ou seja em outros tipos de espera, em outros tipos de assim, de anseios do seu coração. E você está naquele momento, às vezes até desanimado, né? E aí você precisa, assim, lembrar. A Bíblia diz, né? Traga à memória aquilo que te traz esperança. Por isso nós estamos aqui. Nós vamos contar a nossa história, um pouco sobre nós também, né? A nossa vida, exatamente para encorajar vocês a lembrarem, né, do quanto Deus cuida de cada detalhe para que nós chegássemos até aqui. É verdade. E vamos lá, vamos começar, né, falando um pouquinho de cada um pouquinho, vou falar um pouquinho de mim, né, depois a Ali fala sobre ela. Então, para vocês poderem, né, entender, né, como é que foi que a gente chegou até aqui, né, porque muita gente olha hoje, né, casais assim, fala, nossa, que casal abençoado, né, e acha que é tudo simples, né, que só aconteceu assim, mas não, né, tem um processo, né, um processo às vezes doloroso, né, muita coisa acontece, Deus precisa trabalhar muito, né, trabalhou muito na minha vida, na Ali, né, pra gente poder estar aqui hoje, né, se preparando mais, né, agora para uma nova etapa da nossa vida, né, para um novo processo, né, então, começar, né, sim, sobre mim, né, eu até já comentei em alguns vídeos meus lá aqui no canal, né, como que aconteceu comigo, né, eu nasci em um lar cristão, né, minha avó e meu tio eram cristãos, e os meus pais eram separados, né? Então eu não conhecia meu pai quando era criança, né? Eu fui conhecer meu pai depois com 6 anos. Então eu cresci sentindo falta de um pai, né? Eu via os meus amigos na escola, todos, né, com os pais buscando, né? E eu não entendia, né? Por que eu não tinha um pai? Aí eu perguntava para minha mãe sobre o meu pai, né? Ela explicava. Então eu sentia muita falta, né? Eu olhava assim, não tinha uma estrutura familiar, né? Então, era um desejo muito grande. Então, eu cresci com um desejo muito grande de ter uma família, né? Porque queria ter um pai, né, para abraçar e tudo, e não tinha. Então, eu cresci com essa falta, né, muito grande, assim. Então, eu até perguntava para minha mãe, assim, falava, né, que eu queria uma família, que eu queria crescer logo para formar a minha família, né?
E eu até cheguei a perguntar pra minha mãe, quando eu tinha acho que uns 5 anos, eu perguntei, mãe, quando que eu posso casar? Tipo, eu nem sabia o que era isso, né? Mas eu já desejava tanto, né? Vi, assim, as pessoas, perguntei. Então, minha mãe me explicou e tudo, né? Então eu cresci sentindo tipo, um vazio muito grande, né? De algo, assim. Mas, assim, graças a Deus, né? Eu tive contato, né? Cresci na presença de Deus, né? Então tive experiência com Deus já pequeno, né? Na minha infância. E fui crescendo, né? Me E lembro daquilo que você me contou sobre os discos do seu tio que você ouvia. sim, sim, é a experiência que eu tive, né? Quando você era criança. Sim, meu tio ia pra igreja e eu ficava em casa ouvindo todos os discos, né, de louvor, né, dele. Então eu tive experiências muito maravilhosas com Deus já pequeno, assim. E foi muito bom, sabe? É bom se crescer já com esse entendimento, né? Mas assim, né, eu fui me desenvolvendo, né? Até tive algumas... desenvolvi ansiedade quando era pequeno, porque tinha tanta falta, assim, né, que eu chegava a passar mal na escola de ansiedade, porque, né, cheguei a desenvolver isso. Então, assim, daí eu fui crescendo tudo, e depois de um tempo, né, os meus pais, eles voltaram, né, eles tentaram novamente, e isso eu já estava com uns 10 para 12 anos, né, e foi a primeira vez que eu tive a experiência de ter o pai e a mãe dentro de uma casa. Só que essa experiência para mim foi traumática, porque os meus pais voltaram e eles brigavam muito, né, eles meio que voltaram por causa de nós, dos filhos. Então eles não, né, eles não tinham um contato realmente assim de marido e mulher como eu imaginava, né? Eles brigavam muito e eu cheguei a ver meu pai agredindo minha mãe. Aí eu desenvolvi raiva do meu pai por conta disso, né? Tipo, um homem que eu esperei durante tanto tempo chegou e causou uma tristeza, né, pra minha mãe. Então eu fiquei com raiva dele, né? Enfim, então isso foi mais algo que desenvolveu dentro de mim, né? Uma imagem ruim, né? Então aí foi até nesse ponto que eu acabei me afastando da igreja, né? Saí da igreja por conta de algumas coisas assim, familiares, né? Então eu me afastei, né? Na minha adolescência eu me afastei, né, da igreja, da presença de Deus não, porque eu acreditava em Deus, ainda sabia, né? Porque eu cresci com essas crenças, mas eu me afastei, porque vi algumas coisas ruins, né, dentro da igreja, e acabei me afastando. Enfim, né? Só pra dar um pouquinho de... Então... Aí depois disso, os meus pais se separaram novamente, né? Teve alguns casos meio complicados, né? De traição e tal, foi bem difícil, né? Então todo aquele sonho que eu tinha, assim, de família, assim, né? Eu desejava até mais, porque eu queria formar a minha família, né? Então eu quero encontrar uma esposa logo para formar a minha estrutura de família, né? Mas eu já não seguia, né? Assim, na igreja, não seguia, né? Não estava ali seguindo a vontade de Deus, né? Então, vou falar até onde, assim, mais ou menos. Fica à vontade. Então, assim, né? Aí eu passei aquela fase de adolescência e tudo, né? O meu pai veio a falecer, né? Quando eu tinha uns 15 anos. Mas eu o perdoei. Graças a Deus eu tive a oportunidade de me pedir perdão, eu o perdoei, né? Mas eu nunca soube o que é ter um pai, assim, presencial mesmo, sabe? A todo tempo, assim, na minha vida. Ter uma orientação mesmo paterna, sabe? Minhas referências foram tios, sabe? E depois, sabe? Pessoas com quem eu trabalhei, que eu me inspirava, sabe? Essas eram as minhas referências de homens. Obrigado, mano. Então eu fui buscando referências, assim, mas como eu não estava na igreja, a referência para mim era o quê? Um homem que tinha bom caráter, né? Que fazia as coisas direito, né? Que era pai, que tinha filhos, né? Uhum. Então minhas referências eram assim. Mas aí, resumindo assim, né? Até aí o que isso causou em mim, né? Então eu procurava muito ter uma pessoa, né? Para preencher esse vazio que eu sentia, né? Eu procurava, o meu foco de vida era encontrar alguém na minha vida, né? Eu queria porque queria casar, né? Então eu morei em Paranaguá durante o tempo, daí lá, Andy, obrigado. E lá em Paranaguá, né, eu tive um relacionamento e assim, eu colocava um relacionamento como a coisa mais importante da minha vida, né? Tipo, entregava totalmente, sabe?
pra pessoa. E isso me causou algo muito ruim, porque quando acabou, sabe, tipo, parece que você perde a tua vida, perde o chão, assim, porque você coloca toda a tua estrutura em cima de uma pessoa, né? No caso de pessoas, né, que tentam preencher algo que só Deus pode preencher na sua vida, você coloca na mão de pessoas, né? É uma carência, né? Sim. Muita gente faz isso hoje e é algo muito perigoso, né? Muito perigoso mesmo, causa muita coisa ruim. Então, mas até eu começar a entender isso, né? Então, resumindo, fazer mais rapidamente. Então, então as coisas para mim terminaram lá na cidade que eu estava, né? Porque eu acabei saindo de trabalho e tudo, né? Fiquei doente e tudo, né? Foi nesse momento que minha mãe entrou, né, com a palavra de Deus na minha vida. E eu comecei a me inclinar para Deus novamente, sabe? Isso com uns 20 e pouquinhos já, 20 anos mais ou menos, 20 e poucos. Então eu comecei a olhar para Deus novamente, mas não seguia, não ir para igreja, nada assim, sabe? Mas eu voltei a falar com Deus. Mas nesse momento eu abri uma porta para Deus, né? Abri uma porta para Deus, dei oportunidade para Ele. E Ele começou a mexer, a mover a minha vida. Foi nesse momento que aí, tipo, eu perdi meu emprego e eu senti uma direção muito forte de vir para Curitiba. Não entendia o porquê, né? Eu até gostava muito de Curitiba, mas eu senti algo muito forte. Não, eu tenho que ir para lá, porque aqui para mim não tem mais nada. Aí começou a minha experiência realmente assim com Deus muito forte. Eu vim para Curitiba, comecei a trabalhar e tudo, né? Aí sozinho mesmo eu comecei a buscar uma igreja, porque eu já estava tendo experiências com Deus. Deus começou a falar muito comigo através de música, né? Porque eu amo música, nós amamos música, né? E Deus começou a falar comigo, muito comigo, e Deus começou a me atrair pela música, né? Então foi através da música que eu voltei sozinho, assim, sozinho não, porque minha mãe orava, né, sempre por mim. Então, mas assim, ninguém veio e me trouxe, assim, vem pra igreja. Não, ninguém me levou. Chegando em Curitiba, eu fui sozinho, sabe? Buscar, assim. E eu comecei a mergulhar em Deus, assim. E eu comecei a viver muitas coisas maravilhosas em Deus, sabe? Muitas experiências muito boas, assim. E aí o tempo passou e tudo, né? Eu comecei a aprender mais na igreja. Aí em um determinado momento da minha vida, que ficou bem difícil pra mim, que eu me vi sozinho, sabe? Me vi sozinho e aí eu aí eu mergulhei de vez em Deus, assim, sabe? Comecei a falar muito com Deus e Deus foi me direcionando para um ministério na igreja, né? Ministério de casais, de família. E eu não entendia porquê, né? Eu era solteiro, o que eu vou fazer no ministério de casais? Mas eu fui, né? Comecei a aprender, buscar algumas coisas. Aí sim Deus começou a me mostrar, sabe? Que aquilo que você sofre, muitas vezes, né? Aquilo aponta para o teu chamado de vida, né? Porque aquilo que a tua ferida, na maioria das vezes, é usada para curar, né? A nossa ferida é usada para curar outras pessoas, porque você tem, como é que eu posso dizer assim, experiências que te capacitam a falar sobre aquilo, né? Sim. Então eu comecei a perceber que realmente eu queria tanto uma família, então eu tinha que aprender sobre família, né? Tinha que aprender. E primeiro, o que era ser um homem, né? Um pai, né? Dentro dos princípios de Deus, princípios cristãos. E eu comecei a buscar, a estudar e tal. Mas isso foi no início. Depois eu comecei a esfriar um pouco, sabe? Comecei a esfriar um pouco um período da minha vida ali, aqui em Curitiba, né? Mas aí, só para encurtar mais, né? Para deixar mais... Aí, em 2020, eu me vi numa situação muito triste, também bem complicada, que foi um momento realmente assim que... Porque eu ainda tinha aquele desejo ainda muito forte, né? De família, de casar. Só que eu tava tão triste com a vida que eu não tava desistindo já, sabe? Então foi um momento assim que eu me joguei realmente, literalmente, sabe? Ao chão, aos pés de Deus, e entreguei para Ele, sabe? Em um momento assim que meu coração estava totalmente exposto, assim, e realmente entreguei para Ele. Falei: Senhor, eu desisto, né? Foi bem assim mesmo, desisto. Se não for mais da Sua vontade de eu ter uma família, eu te entrego, né? Mas eu quero descobrir qual é o meu propósito, então, sabe? Eu quero entender por que eu tô aqui, né? Então eu coloquei para Deus, assim. Então, mesmo que eu não tenha, ou, né, não realize meu sonho, né, realizando ou não, eu quero te servir, eu quero fazer algo para ti agora. Eu não vou ficar mais pedindo para mim, não, eu quero uma família, não, agora toma, né? Eu tô aqui, eu quero seguir a ti, te servir. E foi nesse momento que Deus falou
claro para mim, né? Aí ele me deu várias instruções, várias orientações do que fazer. Eu entendi, né, que se eu queria ser um pai de família, eu tinha que buscar conhecimento nisso, sabe? E o meu propósito era esse. Tudo aquilo que eu aprendesse, eu deveria ensinar também, sabe? Então foi muito, muito incrível, assim. Foi aí que nasceu, né, o canal Homens do Reino, né, que eu comecei a compartilhando tudo que eu estudava, eu compartilhava e tudo, e comecei. Aí foi assim que nasceu. Bastante coisa. Que bênção. Mas eu acho muito importante a gente olhar para a nossa história, para pensar que quando nós encontramos alguém, nós encontramos uma história, né? É uma união de histórias. Mas não é só a pessoa, é aquilo que ela carrega, né? É a sua família, é a sua história, é o seu testemunho. Tudo isso coopera para aquilo que nós vê a partir disso. Então, ouvindo um pouco, porque há muito mais sobre esse testemunho, te encorajo a ver os vídeos do canal do Homens do Reino, tem um canal no YouTube, tem aqui no Instagram também os vídeos que falam mais sobre os testemunhos, e é muito importante a gente entender o pano de fundo da história. Sim. Agora vou contar um pouquinho da minha, também é uma história longa, mas vou colocar aqui de uma maneira resumida para que a gente possa unir as duas histórias. A minha história já começa assim com o meu nome. Eu sempre falo para as pessoas que o meu nome já é uma oportunidade de ministrar, de testemunhar. Porque meu nome é Alian. Para quem ainda não entendeu como é a pronúncia, eu vou falar novamente devagar, Alian. Porque olhando parece difícil. Mas o meu nome foi dado por um pastor, pastor Estevão. Ele já não está aqui, está com o Senhor. E esse pastor disse à minha mãe: se essa menina sobreviver, eu tenho um nome para ela. E por que ele disse isso? Porque eu não tinha chances de sobrevivência. Na verdade, o que me conta da história, né, pela minha mãe, ela me conta que ia ser retirado, na verdade, um feto. Teria todas as chances realmente de morrer. Mas já cheguei gritando, dizendo a ela que já cheguei cantando lírico. Mas ali eu nasci com 700 gramas, na verdade quase 700 gramas, 600 e poucas, e tinha muitos desafios para a sobrevivência. Então ali já começa a minha história, né, pela graça de Deus, né, aqui estou, e recebi o nome Alian do pastor, é um nome aramaico, se eu não me engano, o significado é Deus vive em você. E assim, durante um período da minha infância, eu tive uma imunidade baixa, então tive muitos problemas de saúde. Em quase, todos os órgãos eu posso dizer que eu já tive problemas de saúde. Mas ali em tudo eu vi a mão de Deus me formando. Foi uma formação que foi fisiológica, né? Uma formação que muitos órgãos, muitas coisas foram sendo formadas eu já tendo nascido. Mas também foi uma formação interna, uma formação de caráter. Aquilo que às vezes o inimigo queria colocar como fragilidade, Deus transformou em fortaleza. E foi isso que aconteceu. Quando pequena, sempre fui exposta à palavra de Deus, às histórias da Bíblia. Minha mãe sempre me ensinou muito, me expôs muito à palavra de Deus. E desde pequena assistia desenhos da Bíblia que eu lembro deles até hoje. Né? Quando eu leio uma passagem bíblica, eu lembro do desenho que minha mãe colocava, então aquilo ficava muito em meu coração, a palavra de Deus, e isso foi moldando o meu caráter. Porque mesmo quando pequena, eu tinha muitas questões de inferioridade, não me achava bonita, tinha algumas questões de insegurança, tinha muitas questões, eu acho que era muito relacionado, como eu tive problemas de saúde, era aquela coisa do coitadinha, isso me feria o coração por achar que eu era muito frágil, muito sensível, mas assim, pela graça de Deus, minha mãe sempre falava pra mim o quanto forte eu era por ter chegado até ali, que Deus tinha um plano na minha vida, então isso sempre foi colocado muito, sempre foi muito real, só que às vezes você sabe as coisas de forma externa. Uma coisa é você ouvir falar de Jesus, então sempre ouvi falar de Jesus, mas tem um momento que você o conhece de verdade.
Então, mais ou menos com 9 anos, se eu não me engano, 9 ou 10 anos, não me lembro agora, eu tinha um problema de saúde no coração, do qual fui desenganada dos médicos. Eu estava fazendo vários exames consecutivos. Minha mãe deve estar aí na live, ela pode confirmar algo se eu me esquecer da história direito. Mas eu estava fazendo vários exames. E num desses dias, minha mãe foi tomar banho, me lembro, que eu falei, vou fazer um teste. Eu era uma criança, mas eu falei, vou falar com Deus, né? E aí, sozinha, falei com Deus e falei assim, Jesus, eu sempre ouço falar no Senhor, se eu não me engano, eu até falei meu nome, oi, meu nome é Ali, alguma coisa assim. E aí eu me apresentei a ele e disse, se o Senhor me curar, eu vou acreditar que o Senhor é real e eu te entrego a minha vida. Eu sempre pensava que para pedir algo para Deus você tinha que oferecer alguma coisa em troca. E eu pensava assim, o que dá para fazer para Deus? Você pregar? Na minha mente de criança, sei lá, pregar ou cantar? Aí eu pensei, pregar não, né? Eu vou cantar. Então eu disse para Deus, a minha vida será para te louvar. Fiz esse voto com Deus, que é um voto muito sério. Depois que eu fui entender. Mas eu fiz esse voto com Deus, voltei aos e pela graça de Deus tive que fazer toda a bateria de exames de novo. Minha mãe preocupada, achando que eu tinha piorado mais. Mas pela graça de Deus, a médica, cardiologista pediatra, chegou a mim, na frente da minha mãe preocupada, o que você vai falar para minha filha? E ela olhou para mim e falou assim, lembra que eu falei que o seu coração era como uma escola de samba, que batia muito forte, depois parava? Agora o seu coração tá como de uma criança que acabou de nascer. E foi aí que eu olhei pra ela e falei, foi Jesus, né? E aí ela olhou pra mim, claro, né, e tal, com aquela coisa. Eu falei, não, você não tá entendendo, foi eu que falei com ele. E ali, meu entendimento de que Deus me ouvia, né, de que minha voz, apesar de eu ser uma criança, era importante pra ele. Acho que isso mudou todo o rumo da minha vida, né? Tudo que eu achava que eu não era, eu comecei a buscar em Deus para descobrir quem realmente eu era. Então começou ali esse período da adolescência, já chegando nessa fase que é um período que a gente começa a se conhecer mais, né, no período ali da adolescência, que eu comecei a buscar mais saber quem eu era em Cristo. E ali Deus começou a tratar muito com essa questão da timidez. Eu era muito tímida, muito insegura, muito medrosa. Mas graças a Deus sempre fui muito encorajada, né? Sou muito grata pela minha mãe, grata pela minha família, grata pela igreja. Sempre fui muito encorajada a fazer as coisas, a servir a Deus. Então sempre gostei de participar de tudo ali na igreja. Desde o coral das crianças ao coral das senhoras, eu estava ali no meio. De alguma forma servindo a Deus. E isso me ajudou muito a formar o meu caráter, entender quem era Deus, entender quem eu era. Então, na adolescência, infelizmente, meus pais se separaram. Foi um tempo muito difícil, mas foi um tempo que eu tive muito tempo de conversa com Deus. Uma menina que fechou muito. Você precisar de mim, mas eu acho que por conta das coisas que aconteceram, eu tinha dificuldade de acreditar nas pessoas. Eu sempre achava que talvez elas... Eu não sei dizer, assim, eu não sei explicar. Depois que eu fui entender que eu era assim, mas eu tinha uma barreira, eu não pedia ajuda pra ninguém. Eu não tinha isso, sabe? Eu sempre era aquela que, tipo, o que você precisa? Eu era aquela que ouvia na escola, sabe? Todo mundo vinha pra mim, não, vamos contar pra Alien. A Alien não vai contar pra ninguém e que a Alien é aquela que ajuda todo mundo. Eu era essa pessoa. Mas eu não compartilhava nada com ninguém. Então foi um tempo assim que eu quase entrei numa depressão mesmo, porque eu fiquei meio guardando as coisas pra mim. Até pra minha mãe tentava não compartilhar muito, porque eu queria ser aquela menina forte, eu sou forte, né? Mas Deus sabe como eu estava por dentro. E aí Deus realmente foi um tempo de conhecimento, foi um tempo de raízes, assim. Deus começou a tratar as minhas raízes internas e isso foi me formando. E se eu não me engano, por volta dos 15 anos, eu acredito, eu dizia pra Deus, eu falava, Deus, eu quero servir o Senhor, eu quero, sabe, entregar minha vida a Ti, mas eu não quero me casar. Eu dizia isso pra Deus, eu quero viver pra obra. Eu tinha aqueles sonhos, assim, eu quero ser missionária na África, sabe, eu queria assim, viver uma vida realmente integral pra Deus. Então eu entreguei aquilo a Ele.
Só que naquele momento, Deus trouxe no meu coração, naquele instante ali, que na verdade a minha entrega era só como fala assim, uma proteção para que eu não sofresse. Sabe? Era só uma proteção. E Deus foi revelando isso ao meu coração. E se eu não me engano, com 15 anos, eu fiz um propósito com Deus. Eu entendi que o meu pedido a Deus era algo assim, realmente emocional. Então eu falei, Senhor, eu entrego o meu coração a Ti, faça o que o Senhor quiser. Faça como o Senhor quiser. Só me mostre aquilo que o Senhor deseja fazer através da minha vida. E que eu seja inteira antes de conhecer alguém. Essa sempre foi a minha oração. Deus, não importa o tempo que passar, não importa qual for a tua decisão, mas que eu realmente seja a mulher que o Senhor me criou para ser. Que eu não busque nos outros aquilo que falta em mim. Porque eu sei que o que falta em mim, só o Senhor pode preencher. Que o Senhor seja a minha alegria, que o Senhor seja o meu melhor amigo. Então eu comecei a buscar esse relacionamento com um Deus que não era só, né, um Deus distante, mas era um Deus Pai, um Deus amigo, um Deus presente. E é esse Deus que está com você. Não sei que situação você está agora, mas que você busca esse Deus que é Pai, que é presente e que se importa com você, muito mais até que você se importa consigo mesmo. Ele se importa. E então, fiz esse propósito com Deus, passou o tempo, fui para a faculdade, me formei em licenciatura em música, eu sou professora de música, então por isso que ele falou que nós amamos música, a música faz parte da nossa vida, e eu continuei usando todo o tempo que eu tinha para Deus, para a obra do Senhor e para dar aula também como propósito para alcançar a vida das crianças, jovens. Eu dou aula para todas as faixas de idade. E aí eu comecei com esse projeto, com esse propósito, e sinceramente, assim, meu coração estava muito em paz em relação a casamento, eu não pensava muito nisso. Minha mãe sempre orava por isso, minha mãe sempre orava pelo meu futuro esposo. Ela disse que ela orava antes de eu nascer, ela já estava orando pelo meu futuro esposo. Mas eu não orava tanto de forma intencional, eu confesso, eu orava sim, pelo meu coração, eu orava para eu entregar a minha vida a Deus. Era essa a minha oração. Mas então, numa conferência, em meados ali de 2002, eu acho, agora eu não me lembro direito, em meados de 2002, ou não, perdão, foi em 2000, nossa, voei, foi em 2020, 2020, numa conferência, foi algo muito mais específico. O Senhor falou comigo sobre alguns sonhos que eu tinha compartilhado com ele, e eu vou ser bem sincera, foi uma surpresa para mim. O Senhor falou para mim sobre a minha família. Uma pessoa teve uma visão sobre a minha família, sobre o meu esposo, sobre os meus filhos, mas ele não falou quem era ou como era, nada, ele só teve essa visão. E aí eu coloquei diante de Deus, eu falei, opa, então essa é a vontade de Deus, que eu tenho uma família. Então eu comecei a orar pelo meu futuro esposo, como se eu só faltava saber o nome dele. Mas eu orava sempre por ele, Deus o ajude, Deus, agora eu já sei. Mas eu sempre orava, Deus o ajude, Deus o encoraje. Às vezes falava realmente como se eu o conhecesse. Então eu já estava intercedendo pela vida dele, porque foi um período também que você passou de umas situações bem difíceis, sim, né? Então eu estava lá, intercedendo por você, mesmo sem saber. Aí eu comecei a orar de uma forma muito mais intencional pelo meu esposo e tendo muito cuidado também, porque sempre apareciam... obrigada, foi 2020 mesmo. Então, porque sempre apareciam pessoas muito queridas, assim, que eu tenho um imenso respeito, e apareciam pessoas e eu pensava, será que era esse? Será? Então eu orava, né, Senhor? Então, orava a Deus, mas o meu coração, eu fiz um propósito com Deus, falei, Senhor, eu te entrego o meu coração, se eu der a chave só para quem é a pessoa. Mas assim, a partir do momento que eu colocava o meu coração diante de Deus, aí eu, sabe, vinha aquilo no meu coração, ainda não é o tempo, ainda não é esse, e assim seguiu. E agora vamos contar como começou a nossa história. Por quê? Foi bem num tempo que os dois estavam descansando em Deus, nesse sentido. Tanto no meu coração, quanto você comentou que você renunciou também.
e se entregou a Deus, né? Estávamos focados primeiro no reino de Deus e as demais coisas foram acrescentadas. O interessante ali é que nós dois estávamos servindo a Deus, né? Fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, né? Então é isso que é importante a gente falar aqui também, né? Que como, né, todo mundo, né, que sabe, Deus une propósitos, né? Então como é que Deus vai unir duas pessoas se uma delas não conhece o seu propósito? Sabe? Não sabe o que ela vai fazer, não sabe quem ela é em Deus, né? Então Deus realmente ele prepara, né? Prepara um pro outro, né? E primeiro por isso que primeiro você tem que estar buscando a Deus, que foi o que eu fiz, né? Eu sempre busquei primeiro que meu objetivo era ter uma família, né? Eu colocava Deus ali, é claro, mas Deus andava do lado, né? Deus andando do meu lado para me responder, né? Para trazer aquilo que eu queria. E, né? Então Deus me fez entender que Ele é o primeiro na nossa vida, né? Então, muitas vezes Deus faz as coisas para testar o nosso coração. Onde está o teu coração? Teu coração está nisso que você quer ou está em mim? O que é mais importante para você? E foi isso que Deus falou comigo. E muito incrível que ela falou, que foi justamente em 2020 que isso aconteceu comigo. E em 2020 Deus falou com ela, né? Então foi muito incrível, assim. E quando Deus falou comigo e me falou qual era o meu chamado, o que eu precisava fazer... Ô Sérgio, meu amigo, poxa, grande abraço. Nosso padrinho aqui. Inclusive eu falei aquela hora que eu buscava referenciais, né, de homens. Sérgio é um deles, Sérgio que é um grande amigo. Então, Sérgio, eu trabalhei com ele, então era um cara que eu me espelhava muito, assim, até hoje, assim, ele é um cara incrível. Um abraço, Sérgio. Então, voltando aqui. Então, assim, quando eu entreguei isso para Deus e Deus me mostrou, né, o meu propósito e tudo, Deus falou comigo, assim, que Ele iria, sim, realizar esse meu sonho, mas eu iria encontrar Ele no meio do meu caminho, no caminho do meu propósito, sim, que eu ia encontrar, sabe? Então, aquilo me deu, assim, uma esperança grande, sabe? Só que eu coloquei meu coração para Deus e me disponibilizei para servir a Ele, sim, e fiz isso, né? Coloquei isso como meu objetivo e estava fazendo. Sabe? Então, aí eu comecei a, né, fazer várias coisas, né, a servir realmente a Deus. Então, foi nesse caminhar, assim, que eu conheci uma princesa linda, maravilhosa, e é muito incrível, né, porque até uma parte, assim, é um versículo nosso da Bíblia que a gente usa, né, que... Como é que é, amor? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Né? Então, assim, aquilo que você sonha, Deus tem algo muito maior para você. Sim. Muito melhor que você nem tem noção. Assim, sabe? Então, eu sempre sonhei com um tipo de mulher, né? E eu sabia que essa mulher, essa futura esposa, ela iria caminhar comigo no propósito, né? Então, ela teria que ser uma mulher de Deus, uma mulher que também tivesse Deus como primeiro na vida dela, né? Que também tivesse o seu chamado. Então eu sabia, Deus falou comigo, Deus me falou isso, né? Então eu tinha certeza que seria assim. Mas um certo dia eu estava lá trabalhando na minha casa, né? Ali trabalhando à noite e tal. E em um intervalo ali do que eu estava fazendo, eu fui mexendo no Instagram. E ali mexendo no Instagram, algo me chamou a atenção ali. Que era uma moça que estava fazendo uma live, só que ela estava falando foi bem em dezembro, bem um pouco antes do Natal. Não, foi dia 1º de dezembro, desculpa, amor. 1º de dezembro. Uma moça estava fazendo uma live falando sobre um livro, e o livro me chamou a atenção porque o livro se chamava Jesus, né? E esse livro, meu chefe tem um no escritório dele. Então eu sempre olhei aquele livro e falei, poxa, esse livro deve ser bom, deve ser interessante, mas eu nunca peguei nada nele, mas sempre tive curiosidade. E esse dia eu tava lá no Instagram e eu vi uma moça falando desse livro. Eu falei, poxa, deixa eu dar uma olhada, ver o que ela tá falando dele, né? Eu conheço o livro. Então eu entrei na live dela e ela tava ali lendo o livro. E eu falei, e na hora que eu ouvi a voz dela, a forma dela falar as coisas, né, que estavam ali no livro, foi incrível demais. Eu senti algo que não consigo explicar, assim. Foi algo muito maravilhoso, sabe? Eu consegui enxergar, ver Jesus na vida dela, sabe? Eu vi, assim, porque era muito lindo o jeito, a forma, o amor que ela falava, sabe? Dava pra ver que ela vivia realmente aquilo que ela estava falando.
Aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus, que dom que essa menina tem, que unção que essa menina tem, né? De falar, e que bonito. E ela se emocionava no falar, assim, era muito incrível, sabe? Mas aí... Tudo começou, então, numa live, gente. Foi numa live, olha sendo aí, olha que... olha quem tá aí nessa live. Já receba. Mas tudo começou numa live. E nós não nos conhecíamos, né? Não tínhamos nada, tipo... Eu nem seguia ela. Amigos em comum, nada. Nós não tínhamos, assim... O que tínhamos em comum era Jesus, principalmente. Então, ele nos uniu. Quando foi no dia 1º de dezembro, na verdade... antes do dia 1º, eu havia comentado com a minha mãe que eu falei assim para ela, mãe, eu não sei, me deu uma vontade de compartilhar um livro e, assim, que eu sempre leio um livro, que é esse livro aqui, ó, tô até com ele aqui, vai ficar ao contrário aí para vocês, mas é esse livro, o nome dele é Seu Nome é Jesus, de Max Lucado, e eu sempre gosto de ler perto do Natal. E aí eu falei, nossa, mas me deu vontade de compartilhar com alguém, né? E aí eu pensei, na verdade, em combinar com algumas amigas, né, ver algo assim. Aí a minha mãe falou, minha filha, por que você não faz uma live? Aí eu, uma live? Não, imagina, né? E fiquei enrolando. Quando foi no dia 1º, passei o dia todo, né, arrumando algumas coisas, fazendo algumas coisas. E, e aí a mãe sempre me incentivando, filha, faz a live, faz a live. E aí eu fui meio que deixando, né, um pouco. Aí quando foi assim, já era bem tarde. E aí a minha mãe, minha filha, será que Deus não tá falando com você? Será que não tem alguém que precisa ouvir? Então, na verdade, assim, foi algo que eu fiz por obediência. Eu fiz mesmo a live por obediência. Um princípio aí. Por obediência à minha mãe, né? Porque ela ficou me incentivando tanto, né? Vai que tem um propósito, né? Por isso que Deus colocou isso no seu coração. Não deixe de fazer aquilo que você sente que você precisa fazer. E depois de todo esse encorajamento da minha mãe, eu falei, vou ligar. Mas sabe quando você faz uma coisa, tipo, vou fazer, né? Então não tinha nem o roteiro, nada. Eu só liguei, peguei o livro e comecei a ler. Mas aí quando você começa a falar de Jesus, né? Então aquilo me envolveu muito. Foi uma honra poder falar sobre ele. E no final da live, eu tive uma surpresa, né? No final da live eu recebi uma mensagem. E aí na mensagem tava assim, né? Que Deus abençoe, acho que é algo assim, continue com esse propósito. E aí quando eu recebi essa mensagem, eu agradeci, né? Agradeci, eu falei amém e tudo. E depois eu falei pra mãe, falei, mãe, acho que cumpriu o propósito. Talvez a pessoa que tinha que assistir, ela mandou um recado pra mim, uma mensagem. Esta pessoa mandou uma mensagem, mas ele não falou, tipo, oi, meu nome é Rodrigo, nada, ele só, Deus abençoe, continue firme no propósito, algo assim. Respeito. E até porque senão eu não teria respondido. Mas aí eu pensei, nossa, então o propósito era compartilhar sobre Jesus com ele. Foi isso que eu pensei. Então eu peguei e falei pra minha mãe, falei isso pra ela, ai, filha, que bom. Então, momento algum, eu pensei que seria ele, né? A pessoa que estava no propósito de Deus, né? Pra minha vida. Mas ali, coloquei diante de Deus, entreguei a ele, assim, né, aquela live, falei, Jesus, obrigada, né, porque cumpriu o propósito, amém. Quando foi, isso passou um mês, a gente não se falou mais, né, não seguiu, né, ninguém seguiu ninguém, tipo, ficou assim, que eu saiba, né, pelo menos que eu não me lembro, você ter me seguido já, não me lembro. Mas, enfim, aí a gente continuou, na verdade, assim, a gente continuou, né, servindo ao Senhor e tudo, mas não nos falamos. Quando foi, eu acho que depois da virada, né, em janeiro, né, Deus me deu uma palavra, assim que foi em Isaías, né, Deus me deu uma palavra em Isaías, então eu li essa palavra de Deus com a minha mãe, né, que fala assim, Isaías 43:18, vou ler com vocês, fala assim, esqueçam que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, foi assim, o Senhor me deu essa palavra e aí eu falei pra mãe, assim, eu creio que eu tenho que compartilhar essa palavra. Então,
eu liguei os stories ali, coloquei nos stories essa passagem bíblica. E aí a minha tia Alessandra, não sei se ela está aí, a tia Alessandra, muito obrigada, tia, a senhora foi também um instrumento de Deus. E ela falou pra mim, Alia, você pode gravar essa mensagem pra gente compartilhar? É muito linda essa passagem bíblica, vamos compartilhar? Aí nós fazemos, assim, ela queria compartilhar lá no perfil, ela tem um perfil, né, inclusive um perfil maravilhoso, né, que ela fala sobre, sim, coisas do lar, ela ensina várias coisas incríveis. E eu falei, tá bom, tia, vamos fazer isso. Então eu peguei, ela na verdade é minha prima tia, então eu peguei, fiz isso, fiz o vídeo e mandei pra ela e ela fez compartilhado esse vídeo. Só que esse vídeo, com essa mensagem, inclusive tá no meu Instagram esse vídeo, nesse vídeo, o que aconteceu? Eu compartilhei a mensagem para todas as pessoas essa mensagem, inclusive para ele, né? Não sei como, mas enfim, foi para as pessoas as mensagens. E aí depois que ele viu esse vídeo que nós voltamos a nos falar, que aí ele comentou sobre o vídeo no particular e falou, né, que vídeo, né, que bênção, algo assim. E aí você pode continuar daí, porque foi você que começou a fazer Sim. perguntas e a falar a respeito. Porque depois que eu assisti, né, e comentei com ela, algo realmente me chamou a atenção e eu senti que era algo muito diferente, assim, que eu jamais tinha percebido, sabe? E aí o que eu fiz? Aí, acho que não sei se foi, acho que foi no mesmo dia. Eu entrei no perfil dela e fui olhar, sabe? Ver como é que era a história dela realmente, o que ela fazia, né? Tentar conhecer um pouco, né? Daí eu olhei que realmente, né, todo o perfil dela era realmente o que ela vivia, né? E eu achei aquilo assim maravilhoso, sabe? Eu achei muito bonito. Aí como é que foi? Mas não. Aí nós começamos a conversar. Sim, daí passou alguns dias, eu acho. Foi o vídeo. Sim. Né? Aí depois do vídeo você falou algo, eu agradeci, mas ainda passou alguns dias. Sim, a gente não conversou nada, assim. Depois de alguns dias, eu acho que você começou já a seguir. Comecei a seguir ela, sim. Isso. E aí ele viu algo, acho que no Instagram, de música, né? Era uma música que você gostava também, da Elevation. E aí você falou algo a respeito e começou a meio que conversar, falar sobre propósitos de Deus, sim. sobre testemunho. E foi mais ou menos assim, a gente já começou a falar sobre aquilo que Deus fez na nossa vida. Ele contou sobre o que Deus fez na minha vida. E assim começou a nossa vida. Sim, e realmente assim, depois disso, né, de eu olhar o perfil dela, de acontecer esse episódio de eu ver o que ela compartilhou, aí eu comentei com ela sobre aquilo. Aí ali iniciou-se uma pequena conversa, né, amor? Aí a gente começou a falar um pouco, né? Aí a gente parou de falar um tempo, né? A gente voltou a falar só em fevereiro, em janeiro. Não, em janeiro, na verdade assim, amor, passou em dezembro todo, eu não lembro a data, só a graça, tá, mas tá tudo bem, perdão, perdoa. Então, também não me lembro, mas foi, não, mas foi em dezembro, no caso, dia 1º de dezembro foi a primeira mensagem, aí depois foi só em janeiro. Daí em janeiro a gente começou a conversar, depois, ter pequenas conversas, né? Eu demoro basicamente, assim, uns 3 dias, às vezes, para responder as pessoas. Então meio que dá aquela demorada para responder, assim, mas aí ele permanecia firme. E por algumas vezes, na verdade, depois que eu vi que já tava uma conversa, né, assim, ele já primeiro foi sobre testemunho, né? Você compartilhou seu testemunho e eu sempre compartilho os testemunhos também, mas era bem assim. A gente foi trocando testemunhos, né? mas só que assim, depois que eu vi que era uma coisa que tava conversando e conversa, depois a conversa virou bom dia, né, boa tarde ou boa noite, e ficou mais frequente. Eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, então, daquele aí eu contei a história, né, eu falei pra ela, lembra? Pois é, a gente tá conversando, e olha eu, né, pensei, eu não converso assim com homens, assim, né, na internet, essas coisas. Eu falei, não sei, né. Aí eu peguei e falei pra ela, vou me afastar.
Aí passou um tempo assim que aí se eu demorar para responder, demorei bem mais. Tava assim bem, né, distante, né? E aí eu orando a Deus e falava para minha mãe, só que a minha mãe dizia assim: "Minha filha, calma. Eu sinto paz, vai com calma, né?" Mas o meu cuidado era porque assim, é claro que as nossas decisões são muito importantes, né? Então eu tinha muito cuidado com o meu coração, que aquilo que você vai semeando vai crescendo. Então eu sempre tive muito cuidado com as sementes, né? Então eu não ia deixar ficar, né, algo se não fosse realmente um propósito de Deus. E aí foi, gente, agora que eu vi que já tá, né, já tá chegando, qualquer coisa, se desligar, a gente vai ligar de novo, porque ainda falta falar mais da nossa história, porque a gente passou, mas acho que ainda dá tempo. a gente passou um tempinho ali, né, contando sobre nós e tudo, que era importante, mas tem mais coisa importante para contar, né, que são coisas incríveis, que é sobre o casamento, que você precisa participar, então fica aí, tá bom? Não vai não, se desligar, continua que a gente vai ver o perfil, tá bom? Só pra ficar tranquilos, tá? Então, assim, a gente fala correndo e acaba perdendo o significado. Mas assim, resumindo a história, no caso, assim, contando um pouquinho de como foi, depois desse período, né, que nós começamos, eu fiquei meio receosa, será, né, será que é e tudo, e aí eu comecei a colocar diante de Deus, conversei com a minha mãe também e tudo, e aí chegou o tempo de ele conversar com a minha mãe, né, pra ser meu amigo. Lembra disso? E foi muito incrível porque quando a gente começou a conversar, e a nossa conversa começou a ficar mais, como é que eu posso dizer? Mas não. Porque era mais pessoal, mais assim, pessoal, porque começou. Isso, mais pessoal. Cada um contava de um, contava do outro, e depois Sim. começou a contar do dia a dia, aí começou a ficar mais Sim, frequente. Aí a gente começou a conversar mais, tanto que quando eu ia postar alguma coisa, às vezes eu perguntava pra ela, poxa, o que você acha disso? Sabe, eu comecei a perceber, meu Deus, essa moça combina muito, assim, com o meu propósito, né? Os nossos propósitos combinam muito, assim, né? A gente começou a trocar essa ideia, assim, de eu saber o que ela planejava fazer, sabe? Tipo, é bem o que a gente pensa junto, né, hoje, né? De servir a Deus junto, de ter um ministério junto, né? Então a gente começou a ficar muito próximo, né? E a gente começou a ficar sem entender. Eu falei, meu Deus, tem algo acontecendo aqui, tipo, algo muito diferente. Eu falei, meu Deus, né? Só que como eu sabia que ela respeitava muitos princípios e tudo, e é muito incrível porque quando eu comecei a pensar, poxa, talvez fosse melhor eu já falar com a mãe dela e tal. E quando eu pensei isso, ela veio e falou pra mim, né? Ela falou assim, Rodrigo, né, eu não quero ficar conversando com você assim, eu acho mais prudente, mais sábio que você peça permissão pra minha mãe pra gente continuar conversando, né? Mas continuávamos amigos. Sim. Aí eu falei, tá bom, então pode marcar, eu quero fazer isso sim, até pensei nisso. Sendo que não nos vimos pessoalmente. Quando a gente fala conversando, era conversando por mensagens, então a gente não se viu pessoalmente, né? Eu não sei se eu contei um pouquinho da história, mas eu me mudei para Curitiba bem nessa fase de transição, tá bom? Então eu não sou natural daqui de Curitiba, foi uma fase de transição que foi realmente, né? Deus tinha um propósito aqui que eu estivesse em Curitiba. Então, só completando, aí... então era tudo assim, por mensagem, até que ele fez uma chamada de vídeo com a minha mãe tá aí, ó, nos bastidores, nos comentários, e aqui nos bastidores também, ela pode testificar, né? E aí eles conversaram, e eu fiquei meio de canto, claro que eu queria assistir, né? Acho que foi a primeira vez que eu vi você, né, de vídeo. Foi, é verdade, e foi a primeira vez que a gente se viu de vídeo. Que ela apareceu assim, eu primeiro vi você ou sua mãe? Você primeiro viu a minha mãe. Olha só, viu? Viu? Então, mas foi muito bom, assim, porque foi maravilhoso. Assim. Ele nem tava nervoso, né? Só todo. Quase errei até meu nome mesmo. E aí, mas foi bem legal. Aí no final eu tava assim, né? Eu tava no cantinho assim, né? Ouvindo. Aí pra ver e tudo. Aí depois eu peguei e cheguei pra perto, assim, pra dar um oi, né? E foi a primeira vez que nós nos vimos. Foi nesse momento, né? E aí depois nós continuamos assim, com a permissão dela para continuarmos assim, essa amizade, né? Nós continuamos como amigos.
E conversávamos muito sobre visão, sobre sonhos, né? Sobre futuro. Quando eu vi que tava, né? As coisas foram se alinhando de uma forma tão naturalmente sobrenatural. Isso se tornou nossa frase, né? Tudo a gente falava, nossa, é tão naturalmente sobrenatural. E aí sim a gente começou a ver que algo estava nascendo mesmo, né? Sim. E era algo que eu não conhecia, porque eu fiz esse propósito com Deus. E eu até então, né, até hoje, né, eu nunca tinha tido um relacionamento, ou seja, eu nunca namorei, e também nunca havia beijado, né, eu fiz o propósito com Deus, que meu primeiro beijo será no altar. Então esse era o propósito que eu havia feito com Deus. Então era também a primeira experiência que eu tive, né, então eu sempre buscava, meu Deus, como que eu devo proceder, né, como que uma coisa a gente saber, assim... A minha mãe sempre me preparou para esse momento, sempre busquei na Bíblia, na palavra de Deus, mas na prática é como a gente pode colocar os princípios e vivê-los, né? Então eu falei, Senhor, como que eu devo proceder para continuar sendo, né? Buscava em Deus, às vezes eu ficava assim, né, me afastava um pouco, tentava proteger mais meu coração, e Deus foi nos conduzindo, né, nesse caminho. Sim, aí cada vez mais a gente se aproximando, assim, né, de propósito mesmo, né? Aí o tempo passou, a gente foi se conhecendo mais, aquilo foi se fortalecendo, né, e Deus confirmando, sabe? E quando ela falou que o propósito dela era dar o primeiro beijo no altar, eu falei, meu Deus, eu caso agora. Falei, é ela, não tem dúvida, sabe? Porque e eu senti isso porque, nossa, eu tava totalmente disposto a esperar, sabe? Tipo, sabe? Porque em primeiro lugar estava justamente o propósito de Deus, sabe? Então, foi muito incrível, assim. Foi muito incrível, daí a gente continuou, né, amor? Vamos contar, porque senão a gente precisa de mais tempo, tá? Então, como eu falei, gente, se desligar aí, a gente continua aqui. Não vai embora não, vai dormir agora não, tá bom? Mas enfim, quando foi mais ou menos perto do meu aniversário, né, que nesse período eu adoeci, passei por um momento bem difícil, o que nos uniu muito, né, eu tive Covid, foi muito sério, perdi... eu não tava em Curitiba mais, ele não tava mais em Curitiba, Paranaguá, e eu fiquei sem voz, isso é um outro testemunho, né, de Deus, mas foi um período muito difícil. E ele se aproximou muito da minha mãe também, dando força para ela, orando, né, auxiliando. E minha sogra, né, minha mama, que eu chamo ela de Mama Ete, um beijo se ela conseguir ver depois. Então, eu peguei e comecei assim a perceber, né, perceber esse cuidado de Deus, né, perceber, né, aí começou a ficar mais forte, mais firme, aquilo que começou a nascer no meu coração, porque eu vi esse cuidado, né, esse zelo dele, esse cuidado de estar presente, de estar orando, e essa ligação também que eu já tive com a mãe dele, ela mandando, né, eu não conseguia falar, né, então eu só ouvia, porque eu não tinha voz, né, falhou tudo, enfim. E eu fui melhorando, e perto do meu aniversário, eu faço aniversário dia 27 de março, já grava aí, tá bom? Dia 27 de março. E quando foi perto do meu aniversário, olha quem veio. Que foi a primeira vez que nós nos vimos pessoalmente, né? Que foi aniversário do teu aniversário. Foi no meu aniversário. Que aí começou uma outra parte da história, gente. Que foi numa tal varanda, hein, mãe? Né? Na varanda da nossa casa, que nós nos mudamos, né? Mas na varanda da nossa casa. Na verdade, nós nos sentamos ali, não foi? Aí, que foi a primeira vez... Não, eu vi num dia anterior, né? Nós vimos no dia anterior, mas nós não falamos sobre nada. Mas quando foi no dia do meu aniversário, que aí ele falou comigo, mostrou uma caixinha muito linda. Tinha uns anéis, lembra? As alianças. E aí ele me pediu em namoro. E eu disse não. Calma, gente, não é o fim da história, né? Mas eu disse não porque eu tinha um propósito de não namorar, né? Assim, era um propósito. Não é algo, gente, que é uma regra, é algo que eu fiz com Deus, né? Como eu disse, cada história é uma história, né? E aí eu fiz esse propósito com Deus.
E aí, no momento que ele me pediu em namoro, eu contei, né, sobre o meu propósito. E aí, conta aí a sua versão dessa parte. E foi muito interessante, porque realmente eu fiz isso já meio que quase sabendo qual seria a resposta dela. Né? Eu até meio que esperava isso já. Né? Então, quando eu fiz a proposta de namoro e ela falou isso, ela ficou super preocupada com o que eu ia achar, sabe? E só que foi incrível, porque em vez de ficar triste com a resposta, eu fiquei feliz. Pois é, ele começou a rir, eu falei, eu fiquei feliz porque era exatamente esse posicionamento que eu esperava. Porque eu também não queria uma namorada, sabe? Eu não queria só uma namorada, eu queria algo muito mais importante que isso, né, amor? Então eu falei pra ela isso, falei, então você me deu a resposta certa. Pois é, ele ficou feliz, assim, eu até pensei, assim... Aí ele falou, eu esperava isso de você. Isso é uma resposta de Deus. Aí eu falei, amém. Até eu fiquei sem palavras naquele momento, né? Que foi um momento que aí a minha mãe novamente, né? Sempre participou de toda a história e participa até hoje, né? Ela sentou conosco na varanda e foi um tempo de bênção, né? Porque aí foi um tempo que você, no caso, conversou com ela, né? Sobre o futuro. Não Sim, foi? eu expus pra ela, né, o que eu realmente desejava, né, do nosso relacionamento. Aí foi uma bênção, né, foi tudo muito bênção de Deus mesmo. Porque daí, ali naquele momento, a gente definiu realmente que a gente iniciava um relacionamento. A gente não colocou nomes assim, né, a gente chamou de relacionamento com propósito. Foi. Né, então, não era namorado, mas também não era amigo. Né? Então a gente tinha um relacionamento com propósito. Com propósito. Né? Então ali a gente iniciou isso, né? Diante de Deus, diante da minha sogra, mãe, da mãe dela. Então foi muito maravilhoso. Aí a gente começou a viver várias coisas. Aí nossas conversas já eram intencionais, se tornaram muito mais intencionais ainda. Aí a gente porque nós entendemos, né, que era a vontade de Deus, o propósito de Deus. Deus tinha um propósito com aquela união. Sim, e foi tudo acontecendo assim de uma maneira muito maravilhosa, assim. E a partir dali a gente começou a caminhar realmente pro noivado, né? Então foi alguns meses ali, né, amor? Foi uns 3 meses, né? Foi em maio, né? Março, amor. Março, abril e maio. Foi 3 meses depois eu tava lá de volta pra fazer o pedido de noivado. É claro que daí eu fui conversando com a mãe dela, né? A gente foi alinhando tudo, né? Então a gente sentiu que tinha chegado a hora, Todos fizeram uma surpresa pra mim, né? Então ele foi combinando com a mãe dele, né? Mamaete, mais a minha mãe. E realmente me pegaram de surpresa mesmo, né? Ali no Jardim Botânico, um lugar lindo. Foi maravilhoso. E ali eu vi alguém de joelho, gente, me pedindo casamento. Até deixei ele um pouquinho de joelho, sabe? Porque eu pensei, deixa ele de joelho clamando o Senhor. Mas, brincadeira. Foi mais assim, porque você passa um filme, né? Na sua cabeça na hora. E você fica assim, então não era que eu queria dizer não, tá? Não era. Era porque eu fiquei assim, passava um filme. Eu dizia, Deus... Eu só agradeci a Deus, né? Por ter chegado até ali e por ter esperado no Senhor. E ali naquele momento, né, começou assim. Me tornei noiva, né? E aqui estamos noivos e Deus foi nos conduzindo à data, ao local, né? Acho que o local foi foi dias, né? Dias a gente já estava no local que nós sonhamos, né? E vendo a ação de Deus, né? Sim. Porque Deus é o nosso Pai, né? Somos muito gratos pela nossa família, pelas nossas mães. Mas Deus é o nosso Pai, que cuida de nós, né? E nós tínhamos muitos sonhos, almejamos muito e colocamos tudo diante de Deus, crendo que a nossa vida, a nossa família era um ministério, né? Já era um propósito de Deus e já é realmente algo que Deus estava fazendo, não somente em nós. Por isso que nós estamos expondo agora numa live, né? Por isso que nós vamos começar projetos sobre isso, não é porque nós entendemos que não é sobre nós. Nós entendemos que não é que somos mais especiais do que qualquer outra pessoa. Não, de forma alguma. Deus tem um plano para cada um. Deus tem um propósito, um projeto para cada um de nós. E nós entendemos que aquilo que Deus fez na nossa vida tinha que transbordar,
para outras pessoas, né? Nós entendemos que aquilo que Deus estava realizando na nossa vida, na nossa história, era para não somente para nós, mas para a glória dele. Por isso que nós chamamos um amor para a glória de Deus. E nós estamos aqui para convidar vocês a fazerem parte dessa história, né? Fazerem parte de uma história que ainda está sendo escrita, né? Quando nós vamos nos casar mesmo, amor? Deixa eu ver se ele é bom de data. Dia 7 de junho. 7 de junho, gente. Tá chegando, grande Isso também dia. foi muito incrível, porque né, quando a gente decidiu fazer o pedido, quando eu decidi, né, junto com a mãe dela, né, o momento do pedido, eu orei muito no nosso casamento. E Deus me mostrou muito forte, assim, sabe? A única coisa que vinha na minha mente era um ano. Um ano. Aí foi um ano depois, basicamente. Basicamente, né? Um ano depois. Não, foi um ano e meio, né? Que você pediu em maio. Maio, aí foi mais ou menos isso. Então a gente marcou. E que na verdade foi um passo de fé muito grande, né? Porque não tinha condições, né? Eu olhava assim, financeiramente não tinha. Né? Não temos totalmente. É só graça, né? Sim. Pela graça de Deus. Por isso que nós estamos encorajando aqui a você a acreditar nos sonhos de Deus. Sim. Porque às vezes nós olhamos histórias, não conhecemos os bastidores e você pensa que é fácil. E não é fácil. Tem muitos desafios, né? Nós chegamos até aqui com muitos desafios. Não é uma história de conto de fadas, ou uma história perfeita, mas é uma história que o Senhor foi nos ensinando a escrever, porque nós temos que fazer escolhas. Talvez se nós tivéssemos feito escolhas diferentes, nós não estaríamos aqui. Sim. Às vezes Deus tem propósitos para a sua vida, mas se você não se posicionar e não obedecer a Deus, não buscar a Deus, viver a vontade de Deus, esses propósitos podem não se cumprir. É isso, nós temos que estar alinhados com a vontade de Deus para que as coisas aconteçam conforme a vontade dele. E é isso que nós buscamos em Deus. Nós falamos, Senhor, nós queremos viver os teus sonhos, nós queremos que o Senhor tenha um plano para nós, e começa em nós e nós, né? Sim. Por meio de nós, e nós cremos nisso. Desde da festa do casamento nós oramos, tudo que for, né? Cada detalhe nós oramos por isso, né? Sim. Eu até só queria colocar um ponto aqui rapidinho, que na verdade o casamento ele é um projeto de Deus, né, no coração de Deus. E eu aprendi com o pastor que a gente segue que o que é um projeto, né, que realmente vem de Deus. Ele é maior do que você, né, ou seja, assim, é algo que você precisa alcançar ele, né, financeiramente, né, você não tem ainda os recursos, né, você precisa andar em fé, né, ele aponta para Deus, né, ele glorifica o nome de Deus, né? E casamento, família, né? É o nome de Deus, né? Glorifica Deus. E ele abençoa pessoas, né? Então, justamente isso, né? A nossa vida, a gente vai ser, né? Já somos usados, né? Por Deus para abençoar pessoas, né? Então, é sobre isso. Por isso que nós estamos aqui hoje, né? Contamos um pouco da nossa história antes de nos conhecermos, né? Porque Deus, ele faz, ele cuida do antes, do começo, né? Do meio e do depois, né? Tanto é que a palavra de Deus fala que eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, né? Quando o Senhor fala isso na sua palavra, se eu não me engano está em Jeremias 29:11, ele está falando assim, eu tenho planos para você, se você me buscar em primeiro lugar, deixe que as demais coisas serão acrescentadas. E é isso que temos buscado fazer, né? Buscado o Senhor para que nós possamos continuar caminhando na história que Ele está escrevendo para nós. E nós oramos a Deus para que você que está vendo essa live agora, ou possa acompanhar depois, ou quem sabe você possa compartilhar essa história com outras pessoas, esse testemunho, possa ser de encorajar as pessoas realmente a se entregarem à vontade de Deus, né? A viverem os sonhos que Ele tem. E sempre esses sonhos vão ser em você e vai ser através de você. Sim. Porque sempre é Ele, é sobre Ele. Ele é o principal, sempre. Nós sempre dizemos isso, Ele é a nossa estrutura e a nossa casa. E nós já agradecemos muito por vocês fazerem parte já dessa história aqui. É como se realmente nós estivéssemos sentados juntos. Eu não consegui ler todos os comentários, mas eu vi muitas palavras de carinho, muitas palavras de incentivo, de amor. E
E nós queremos agradecer muito a vocês por esse carinho, por esse amor, sabe? Por fazer parte, né, da nossa história. Muito obrigada, né? E também queremos convidar vocês a fazerem parte também de uma outra forma. Se vocês né, querem se envolver com essa história de maneira ativa, nós queremos também compartilhar com vocês esse projeto que está no nosso coração. Nós começamos um Instagram que chama Royale, ainda está em construção ainda. Em breve, né, teremos um canal, assim, conforme a vontade de Deus. E nós também queremos convidar você que deseja fazer parte dessa história, parte do dia do casamento. Nós também temos vamos colocar, né, amor, ali um Pix, tá? E se fala, nossa, né, é até complicado falar sobre isso, mas na verdade é realmente pedir um apoio, né, para quem puder, quem tem esse anseio de fazer parte dessa história, porque são muitos desafios, né, muitos desafios financeiros. A gente tá, nosso sonho Jesus. Somente com a graça de Deus, um assim, milagre. A gente tá lutando, mas, né, nós queremos, né? Nós queremos que chegamos até aqui. Temos certeza. Já é certeza que de vamos Deus. chegar lá. Com certeza. E vai ser uma bênção. E vocês vão poder acompanhar, eu espero. Sim, vamos sim. Sim. Eu vou colocar aqui então nos comentários, tá? E se você puder, compartilha isso, tá? Realmente, vocês, para quem você compartilhar, se a pessoa perguntar, você diz, olha, para realmente abençoar a vida desse casal, para a festa de casamento, né? Para a construção dessa história. E nós agradecemos muito, muito a vocês mesmo, de coração, tá? E é claro também que, primeiramente, né, pedimos a vocês que orem por nós, que orem, né? Sempre que estiver orando, ore por nós para que nós possamos permanecer, porque o melhor não é só começar bem, mas é terminar bem. Eu sempre falo sobre isso, então esse é o nosso anseio. Terminar bem a nossa trajetória, né? Poder deixar um legado, né? Conforme a vontade de Deus. Então eu vou colocar aqui nos comentários e deixe suas palavras. Eu também quero agradecer muito a todos que estiveram aqui, vários amigos ali. Fiquei muito feliz. Obrigado mesmo pela participação. Eu espero de coração, né, que Deus tenha alcançado, né, suas vidas, né, não somente ouvido um casal falando, né, mas que possam ter enxergado, né, o mover de Deus, né, a presença de Deus, né, porque a gente está aqui para isso, né, para mostrar Deus, mostrar Jesus, né, o nosso desejo é esse, né, levar a palavra de Deus, e a nossa vida é isso, a nossa vida é um testemunho vivo, né. Então eu desejo muito assim que você tenha sido tocado, né, de alguma forma, tenha sentido realmente, né, a graça de Deus, né, sobre a sua vida. E como a Allen falou, né, não desista, né, continue crendo, né, continue crendo nos seus sonhos, porque tenho certeza, né, nós somos provas de que Deus é fiel na nossa vida, e é maravilhoso. E quando Ele faz, é muito mais do que aquilo que você sonha, né? Amém. Hoje eu encontrei a princesa que eu nem imaginava que um dia eu conheceria, assim. Deus foi muito mais além, assim, de tudo. Obrigada, meu amor. Você também é um príncipe. Amém. Príncipe de Deus. Amém. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu desejo muito que Deus abençoe cada um de vocês, de coração. Muito obrigada, gente. Deus abençoe. Esperamos que caminhem com a gente também, né? Sim. Vamos caminhar junto. Tem muita história pra gente escrever junto. Nossa, né? muito. Temos um sonho ainda de escrever o nosso livro, né? Com certeza, então. E nós cremos que é para a glória de Deus, né? E assim com seja certeza. Na tua vida também, viu? Às vezes você vê algumas histórias e eu quero dizer para você que Deus tem uma história personalizada para a sua vida, sabe? Às vezes você passou por outras situações diferentes da nossa, mas há um Deus de novos começos. Há um Deus que reescreve as histórias. Sempre. Então, independente das páginas que você esteja vivendo agora, se às vezes são páginas que não são aquilo que você sonhou. E você fala, e agora? Né? E agora? E agora eu te digo exatamente o que você deve fazer. Entregue essas páginas a Jesus. Ele é incrível para pegar essas páginas, transformar a sua vida.
sabe? E você não vai precisar fazer isso com as suas forças. Não tente viver com as suas próprias forças, dos seus próprios sonhos. É melhor que os seus sonhos se frustrem para que os sonhos de Deus permaneçam em você. Vai valer a pena. Maravilhoso. Nós queremos orar pela tua vida, nós orarmos juntos. Então permaneça aí, que aí no final nós queremos falar um pouquinho os nomes das pessoas que estão aí, tá bom? Nós queremos poder ver um pouquinho mais os comentários, então fica aí, tá bom? Fica aí até o final. Vamos orar? Deixa eu orar, meu bem. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, muito obrigado por esse momento que tivemos aqui, Senhor. Obrigada, Foi muito Jesus. maravilhoso, Pai, principalmente pela Tua presença aqui, Verdade, Senhor. Senhor. Muito obrigado por usar os nossos lábios, Senhor, para falar a essas pessoas, Pai. Desejo de coração que o Senhor tenha alcançado e tocado vidas, Pai. Que muito mais além de que, como eu falei, que somente um casal aqui, Senhor, que o propósito do Senhor tenha sido falar com uma pessoa, com alguma pessoa que está ali, que precisava acreditar novamente nos seus sonhos, Pai. Pai, alcança essas vidas, Senhor, que o Senhor se mostre presente, Pai, cada vez mais, Senhor. Renova, Senhor, a vida, o sonho, Pai. Ativa novamente, Pai, a fé, Pai, daqueles que estão se perdendo, Pai, que desacreditaram de algo, Senhor. Que o Senhor entre, Pai, na vida dessas pessoas, Pai, que elas possam viver realmente o Senhor na vida delas, Pai, e que elas possam acreditar, Senhor. Em nome de Jesus, agradeço por cada um que esteve aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, que o Senhor abençoe, dê uma noite tranquila, Senhor, uma noite de descanso, Pai, de novos sonhos, Pai, que sonhos estejam nascendo aqui agora, Senhor. Eu te agradeço, Pai, muito obrigado. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, amém. Obrigada. Eu vou voltar aqui um pouquinho nos comentários agora pra gente dar um geral aqui. Muito obrigada. Obrigado. Olha Andy. só, a mãe sempre. Obrigado, mãe. Ela tá ali com o Spot. Spot é o nosso cachorro. Ai, não. Depois a gente mostra pra vocês em outra live. Agora ele vai ficar muito emocionado. Beijo pra você, linda, saudade de você. Um beijo. Ed, linda, amigas, muito obrigada, Jéssica. Eu falo muito de vocês pra ele, viu? Ele já conhece vocês. Só de tanto eu falar, Sérgio, um abraço. A Lígia, a esposa do Ivens, que tá no Canadá. Ah, oi, querida. Como é que tá o clima aí no Canadá? Porque aqui tá muito calor. Um abraço, Lígia. Um abraço, minha vocês. querida. Já ouvi falar de vocês, já tenho carinho por vocês. Que Deus abençoe grandemente. Um dia a gente vai estar aí, né, pra visitar vamos você. visitar. Aguardem. Com certeza. Sandra, um beijo. Ai, gente, Ju, um beijão, Thay. Minha avó também esteve aqui, um beijão pra você. Nossos avós. Nossos avós. A Lê, né? Oi, Ali. Beijo, pra minha você. linda. Um grande abraço no São Leandro. nossos padrinhos também, né? Uhum. Olha só, que bom. Que bom. Eu quero muito conhecer vocês pessoalmente, tá bom? Deixa eu ver quem mais está por aqui. Marco Lima, Rafa.
Vai sim. Cadê o som? Não tem som. Agora? Estão ouvindo? Oi! Ei! Oi, querido! Beijão pra vocês aí! Cara.